Nesse último exemplo, aí a chamada já foi feita, tá? Agora eu vou compartilhar o vídeo com vocês. O exemplo 8, tá? Ó, escoamento ao redor de uma aeronave em alta velocidade envolvendo o número de Mach, feito de compressibilidade, tá? Aquilo que um aluno perguntou aquela outra aula. Bom. Em um túnel de vento com temperatura de 25 graus Celsius, a elevação da pressão da corrente livre para o nariz da seção da fuselagem de uma aeronave vale 55 kPa, com uma velocidade do ar no túnel de vento de 1.260 km/h. O teste deve simular um voo a uma altitude de 11 km. O modelo é 10 vezes menor que o protótipo. Determine a velocidade do som. Letra A. Determine a velocidade do som no túnel de vento em km/h. B. Calcule o número de Mach no túnel de vento. C. Determine a velocidade do som a uma altitude de 11 km. D. Qual deve ser a velocidade do protótipo? E E. Calcule a densidade do túnel de vento em kg por metro cúbico. E F. Qual deve ser a pressão no túnel de vento em kPa. E G. Determine a elevação de pressão na frente da fuselagem do protótipo. Né? Eu não tenho, está aparecendo aqui, não consigo ler tudo. Bom, então está aí uma situação com o número de Mach. Vamos ver o que acontece. Ok? Observação. A elevação da pressão no nariz da seção da fuselagem de uma aeronave corresponde à diferença de pressão entre a corrente livre e a frente do avião. O ar deve ser modelado como um gás ideal, sendo que a razão entre os calores específicos é igual a 1,4 e a constante do ar vale 287 Joule por quilo Kelvin. Tá? Aí as densidades as propriedades do ar a 11 km de altitude, tá? Temperatura 216,8 Kelvin, pressão 22,7 kPa, densidade 0,36 kg por metro cúbico, viscosidade dinâmica 1,416 vezes 10 a menos 5 pascal por segundo. Propriedades do ar no túnel de vento, né? Temperatura 25 graus Celsius, viscosidade dinâmica 1,84 vezes 10 a menos 5 pascal por segundo, ok? A velocidade do som é dada por essa forma aqui, ó, que eu tinha falado naquela hora, tá? O C, a velocidade do som, é igual a raiz de KRT, ok? Então temos aqui os dados. Letra A, determina a velocidade do som no túnel de vento em km/h. A velocidade do som é dada por essa fórmula, tá? 1,4, 287, e a temperatura, né, de 25 graus Celsius corresponde a 298 Kelvin, que dá 246 metros por segundo. Multiplicando por 3,6 dá 1.246 km/h. Então essa vai ser a velocidade do som do ar no túnel de vento, beleza? Velocidade do som. B. Calcule o número de Mach no túnel de vento. Tá? O número de Mach é a velocidade, né, do escoamento do túnel de vento sobre a velocidade do som. 1.260 dividido por 246 dá 1,011. Então esse é o número de Mach, né? Basicamente é um escoamento sônico, né? O valor de Mach menor que 1 é subsônico, maior que 1 é supersônico. Existem alguns autores usam algumas fatias menores, usam mais alguns outros denominações, né? Usam mais denominações. C. Determina a velocidade do som a uma altitude de 11 km. Então, o que a gente tem que fazer? Usar essa fórmula e usar a temperatura a 11 km de altitude, tá? Que dá 295,1 metros por segundo, que corresponde a 1.062 km/h. Bom? D. Qual deve ser a velocidade do protótipo? Tá? Então, nesse caso, como a gente tem
efeito de compressibilidade, então a gente vai usar a questão do número de Mach. Tá? Então, ó, o número de Mach do protótipo vai ser igual ao número de Mach do modelo. Tá? A velocidade do protótipo sobre a velocidade do solo do protótipo é igual a 1,011. A velocidade do protótipo dividido por 1062 é igual a 1,011. Tá? A velocidade do protótipo vale 1074 km/h, que dividido por 3,6 corresponde a 298,3. Tá bom? E calcule a necessidade do ar no túnel de vento em km por metro cúbico. Tá? Para o cálculo da densidade do ar, no caso, vamos utilizar o número de Reynolds para que haja semelhança dinâmica e o tipo de escoamento seja o mesmo. Então, nós temos aqui, tá, a densidade, as fórmulas para caso da densidade do modelo, o número de Reynolds do modelo, e do outro lado, o número de Reynolds do protótipo. Tá? Substituindo os valores, ok? Nós vamos ter que a densidade do modelo vale 3,995 kg por metro cúbico. Tá? Então, para que haja essa semelhança. Tá? Então, tem que ter a semelhança dinâmica lá de velocidade do número de Mach, porque é uma velocidade alta, então a gente tem que levar isso em consideração. E, além disso, o número de Reynolds, porque também é um objeto que está dentro do fluido, só que agora com velocidade alta. Tá bom? Bom, F. Qual deve ser a pressão no túnel de vento em kPa? Tá? A pressão no túnel de vento pode ser calculada pela equação dos gases ideais, já que é ar. Tá? Então, a gente vai usar a densidade do ar que foi calculada já, a constante, a temperatura e o mol do ar. Então, tem que ser uma pressão no túnel de vento de 341,7 kPa. Beleza? Letra G, né? Determine a elevação de pressão esperada no nariz da fuselagem do protótipo. Tá? Para o cálculo da elevação da pressão no nariz, nós vamos utilizar o número de Euler. Lembra lá? A diferença de pressão sobre a energia cinética. Tá? Não precisa ter o meio aqui porque eles serão cancelados. A mesma coisa ocorre do lado do modelo. Tá? Então, ó, a diferença de pressão do protótipo, qual que vai ser? A densidade do protótipo, né, do ar lá no protótipo, do ar, né, lá a 11 km de altura. A velocidade do protótipo, tá? A hora que aqui está em km por hora, e aqui também. Tá? Essa aqui é a diferença de pressão do modelo. Tá? Aqui é a densidade do modelo. Então, a diferença de pressão do protótipo vai ser de 3.649 Pascal, tá? Ou de 3,649 kPa. Beleza? Então, esse aí foi um exercício com escoamento em alta velocidade. Vamos fazer agora um outro, né? Escoamento em uma superfície livre, né? O exemplo 9, envolvendo o número de float. Então, ó, de novo, um outro exercício com escoamento livre, tá? Nós fizemos aquele, acho que era do iate, agora vamos fazer isso aqui. Ó, um barco tem uma velocidade de 44 km por hora em um rio com uma temperatura de 25 graus Celsius. Testes serão feitos em um modelo em escala 1:16, né? E aí nós vamos utilizar água a 25 graus Celsius. Letra A. Qual deve ser a velocidade do modelo para reproduzir as condições do protótipo? B. Se os testes realizados com o modelo produzirem uma força de arrasto de 28 newtons, qual é a estimativa da força de arrasto do protótipo? Então, ó, barco tem superfície livre, número de float, né? Então, olha aqui, ó. Qual vai ser a velocidade do modelo para reproduzir as condições do protótipo? Para o caso do barco, temos uma superfície livre em que usaremos o número de float para que haja semelhança dinâmica. Então, ó, a gente vai usar essa relação aqui, ó. O número de flow do modelo é igual ao número de flow do protótipo. Então, ó, as acelerações das gravidades são iguais, tá? A velocidade do modelo é a velocidade do protótipo vezes raiz quadrada de Lm sobre Lp. Então, vai ficar 44 vezes raiz quadrada de 1 sobre 16, que dá 11. Pessoal, na apostila, aqui na resposta, eu pus 18,
tá? Mas é 11 km por hora, tá bom? Aqui está certo, e mais para frente está certo também, então só errei aqui que eu coloquei 18, tá? Então tome cuidado. Bom, B. Se os testes realizados com o modelo produziram uma força de arrasto de 28 N, qual é a estimativa da força de arrasto no protótipo? Ó, de novo, né? A gente tem as propriedades, tá? Ah, não. As propriedades do fluido do protótipo do modelo são iguais, para o cálculo da força de arrasto nós temos isso aqui, tá? Isso aqui é um coeficiente de arrasto, tá? Então, ó, as densidades são iguais, tá? Então, a força do protótipo é a força do modelo, vezes a velocidade do protótipo pela velocidade do modelo ao quadrado, vezes o comprimento do protótipo pelo comprimento do modelo ao quadrado. Então, vai ficar 28 vezes 44 sobre 11 ao quadrado, né? A relação de velocidade é 4, vezes o comprimento do modelo sobre o comprimento do protótipo sobre o comprimento do modelo, que é 16/1, ou seja, o modelo é 16 vezes menor que o protótipo, tá? Elevado ao quadrado, que dá uma força de arrasto de, esse resultado aqui, 114.688 N, né? Aproximadamente 115 N, beleza? Então tá aí o exercício feito. Maravilha? E aí nós acabamos.